paz do Senhor. Venho deixar uma palavra para o seu coração, a qual Deus tem falado comigo para compartilhar com os meus irmãos. Que a palavra do Senhor, ela nos edifica, né? E a palavra que hoje Deus me trouxe é lá no livro de Neemias, que fala sobre reconstrução. O capítulo 1, capítulo 2, fala sobre a reconstrução dos muros de Israel, né, de Jerusalém, onde a cidade é justamente a cidade natal de Neemias. E quando falamos sobre reconstrução, se pensamos em reconstrução, é sinal de que algo está destruído, é sinal que algo precisa ser reparado e dos devidos cuidados. E reconstrução é um processo, né? É um processo que tem suas etapas. E não falo na construção materialística, né? Apenas numa casa, de um sonho, mas na nossa reconstrução da nossa vida por completo. E Deus, Ele falou comigo através dessa mensagem, né? E creio que falará com você também, que lá no capítulo 1 e no versículo 3 diz assim: E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. No 4 diz: Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Neemias nos ensina a, primeiramente, se arrepender. A gente vê aqui no primeiro capítulo de Neemias que Neemias ele ficou desolado com a situação da sua cidade, com a notícia que percorreu. E a gente aprende que Neemias era um homem obediente, um servo temente ao Senhor, que antes de tomar suas decisões ele orava, buscava ao Senhor para saber se era da vontade de Deus ou não. E aí a gente já começa a aprender já nesse primeiro percurso do capítulo de Neemias. O livro é rico, né? Grandioso, cheio de conteúdos preciosos. A Bíblia em si ela é muito, né, preciosa para nossas vidas. E Neemias ele nos ensina justamente, antes de qualquer coisa, orar ao Senhor, nos arrependermos, buscar realmente, verdadeiramente o arrependimento ao Senhor. E Neemias ele não se arrependeu apenas por ele. Ele não foi egoísta de pedir ao Senhor perdão, Senhor, pelos meus pecados. Não, mas ele se arrependeu por todo o seu povo de Israel. E ele é bem claro nas suas orações que Deus ele lembrasse das promessas que tinha feito, que ele é um Deus fiel à palavra dele. E lá no capítulo 2, a gente vê o mover de Deus na vida de Neemias, né? A gente vê Deus em cada detalhe. Ele simplesmente pede autorização ao rei, né, para ir para a reconstrução. E olha só o mistério aí nesse processo de reconstrução. A reconstrução é doloroso, é difícil, é um processo que demanda tempo. Não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Tem um processo grandioso e Deus é quem sabe o tempo, né, da reconstrução ser completada. Mas nós somos vasos
em obra, constantes na mão do oleiro, que é o Senhor. Na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal, na nossa vida financeira, em todas as áreas, Deus é quem molda, Deus é quem vai movendo, vai reconstruindo, vai refazendo. E nós sentimos isso na nossa vida diária. E se nós formos sensíveis à voz do Senhor e às visões espirituais, nós veremos Deus cuidar da nossa história nos mínimos detalhes, seja no respirar, seja na luz do sol, seja em qualquer coisa. Se nós estivermos ligados com o Senhor, mergulhados na sua palavra, jejuando e buscando, assim como Neemias, nós estaremos simplesmente atentos à voz do verdadeiro Deus. E o que me chama a atenção em Neemias, no capítulo 2, é justamente o processo da reconstrução, que é magnífico. E Neemias, ele vai citar que diz assim: a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixassem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. E o rei aceitou não porque ele queria, mas porque Deus tocou no coração dele. E é bem interessante, preste atenção nisso. Neemias, ele pediu cartas para que onde ele passasse, ele entregasse em nome do rei, para conseguir materiais para a obra. Se você ler o capítulo bem direitinho, você vai ver que aqueles que estavam aqui com Neemias, né, nesse processo, cada um fez parte da obra, cada um fez parte da construção. Mas como todo percurso nem é flores, né, nem sempre é mar de rosas, porque é necessário a gente passar pelo processo para Deus nos ensinar, ele teve pessoas que duvidaram da conquista dele e duvidaram mais ainda que era Deus que estava falando com ele. E Tobias, Sanbalate e Gesem zombaram dele, de Neemias. E a gente vai aprender justamente aqui. Olha só como Deus é maravilhoso. Sanbalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. E lá no versículo 12 vai dizer: saí de noite com algum dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. E no 17, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei havia me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para realizar a realização desse bom projeto. E no 20 vai encerrar assim: eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas, no que lhe diz respeito, ele fala a respeito de Tobias, Sanbalate e Gesem, a reconstrução, vocês não terão parte nem direito igual sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que os favoreça. E aí, o recado que eu quero dizer para ti, através dessa passagem maravilhosa, é sobre reconstrução. Não sei qual é o tipo de reconstrução que você está passando, mas todos nós passamos por reconstrução e é necessário.
para sermos quem Deus deseja que sejamos, para chegarmos aonde Deus quer nos levar, para não nos vangloriarmos, para a gente não chegar lá em cima e dizer assim, foi por minha sabedoria, foi pelo meu conhecimento, foi por mérito meu, não, mas por Deus. Fomos moldados por Deus, construídos, reconstruídos por Deus, lapidados por Deus. E Deus ainda nos permite passar por processos para amadurecer. E alguns processos doem muito. Mas o que me chama a atenção, sabe o que é? No texto, é que Neemias, ele nos ensina muitas coisas. Primeiro, ele se arrependeu. E existem estratégias para suportar, para entender, para passar a reconstrução. Pega aí e guarda no seu coração, que eu anotei até aqui. A primeira etapa é entregar e confiar em Deus. Assim como Neemias entregou, confiou, ele orou ao Senhor, pediu perdão ao Senhor, jejuou e ele foi viver aquilo que Deus tinha para ele, a obra que Deus tinha separado para ele fazer. E mesmo que outros duvidassem, outros ali não acreditassem, né, no que Deus tinha falado para ele, mas ele permaneceu confiando naquilo que Deus tinha falado e ele foi obediente. Segundo, se arrepender e confessar. Terceiro, se consagrar ao Senhor. Quarto, se preparar para a obra e saber que para a reconstrução há processos muitas vezes dolorosos. Às vezes vai ser pessoas de casa, às vezes vai ser pessoas de fora, às vezes vai ser pessoas ao redor que o inimigo vai tentar usar para nos entristecer, para a gente perder o foco, para a gente desistir, para a gente parar. Mas se nós tivermos ligados com Deus, nós seguiremos confiantes na palavra que Deus deu. A palavra de Deus estará enraizada no nosso coração. Não vai ser aquela palavra que simplesmente veio de momento e com o vento se foi. Não, vai ser enraizada e guardada no nosso coração, na certeza de que Deus está reconstruindo. A quinta, guardar em silêncio os planos de Deus e ficar só entre você e Deus. Assim como Neemias fez. Neemias, quando ele entregou as cartas. E quando ele entregava essas cartas, ele recebia material para a obra. E essas pessoas não sabiam que iria participar da obra. E Deus, ele muitas vezes faz assim na nossa vida. Existem pessoas que vêm para a nossa vida que acham que vai atrapalhar, mas ajuda em vez de atrapalhar. Porque não há maldição que Deus não transforme em bênção. E Deus, ele é Deus que reverte casos, que faz situações extraordinárias, inexplicáveis para abençoar os seus servos, para abençoar seus filhos, para abençoar seus povos. Meu Deus, Deus é maravilhoso demais. Como não amar Jesus, né? E Deus, ele é um Deus tão detalhista, tão maravilhoso, que a gente nem merece nada do que ele faz por nós, mas ele guarda, ele realiza o desejo do nosso coração. E Neemias, ele se guardou. Ele não falou nada nem para os seus amigos. Ele ficou em silêncio, observou. Estava só com ele e Deus. E quando foi o tempo certo, ele falou para os seus amigos e para aqueles que iriam participar da obra. E a palavra diz o quê? Que eles se encheram de coragem e disseram, vamos começar a obra. Então Deus, ele vai fazer assim na nossa vida. Vai existir pessoas que vai duvidar? Vai existir situações que vai ser totalmente ao contrário daquilo que Deus nos falou? Vai. Não vai ser tipo, Deus falou hoje e vai acontecer amanhã. Não. É um processo. E Deus é Deus que cuida dos mínimos detalhes da nossa história. E Deus, ele usa pessoas de perto, de longe para nos abençoar. Então Deus, ele está cuidando da reconstrução. E você deve confiar naquilo que Deus falou e estar disposto a viver esse processo de reconstrução. O sexto que eu aprendi
Só desfruta da reconstrução quem não teme, pois o perfeito amor lança fora todo medo. Só desfruta da reconstrução quem não teme o que virá. Seja dor, seja perda, seja tempestade, seja tribulação, seja desemprego, seja emocionalmente, seja lá o que vier, meu Deus, o que vier. Você não teme, você está ali, ó, firmado na palavra do Senhor. E fique com essa palavra de Neemias para o seu coração, que é justamente isso. Deus, ele está reconstruindo de uma forma linda e perfeita. Mas antes, se você ainda não está vivendo esse processo de reconstrução, mas deseja viver na sua vida espiritual, sua vida financeira, sua vida sentimental, todas as áreas da sua vida, você queira viver esse processo de reconstrução maravilhoso por Deus, pelas mãos do próprio oleiro, faça como Neemias, primeiro apresente ao Senhor, se arrependa, apresente não só você, mas todo o seu povo, a sua casa, a sua família, o seu lar, e seja confiante na palavra de Deus, jejue, ore, se consagre, porque isso é a base da nossa vida cristã, é o alimento, é o que nos faz ficar de pé. E não conte para ninguém, só quando Deus permite que você conte, deixe que a vitória fale por Deus, não por você. Deixe que Deus fale, porque Deus é aquele que peleja as nossas causas. E é Ele quem faz o ato, porque Ele ruge como um leão. Então deixa o leão rugir na hora certa. Não precisa também temer as pessoas que desapontam você, seja por traição, seja por palavras. Mas é olhar para Jesus. Neemias tinha seus amigos, poderia desabafar com Neemias. Neemias poderia desabafar com eles também. Mas Neemias ficou em silêncio. Só disse no tempo certo. Então fique nesse tempo com secreto com Deus. Deixe que Deus ele trabalhe na reconstrução. A reconstrução é dolorosa, é um processo. Dura meses, anos, mas Deus ajuda a reconstrução ser completa. E Deus usa pessoas. Aqueles que acham que nem faria parte da obra, acaba fazendo. Deus coloca pessoas, tira pessoas da nossa vida, mas Deus usa, Deus faz por completo. Fique com essa palavra no seu coração. Deus está fazendo a reconstrução na sua vida. E aqueles que Deus ainda não está fazendo, mas entenda o recado do Senhor, vá para o secreto, porque o oleiro quer reconstruir. Amém?